Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar do emagrecimento e as suas estratégias que vão muito além de fechar a boca. Com isso, a nossa especialista nutróloga, a doutora Ana Carolina Gonçalves. Obrigado, Ana. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar sobre um assunto que eu amo. Emagrecimento é o que todo mundo quer saber como fazer e todo mundo faz errado. A doutora já veio falar para mim isso aqui mesmo. Falou, Rafael, a gente vai ter que ensinar por onde começa e como termina isso aí. Sim, as pessoas vêm, de uma cultura em que elas acham que vou fechar a boca, vou fazer do meu jeito, vou procurar revista. Lembra? Antigamente tinha tanta revista que vendia dieta do limão, dieta da sopa. E as pessoas cresceram nessa coisa da dieta. E fazendo tudo errado, né? Aquela coisa de que, nossa, consegui emagrecer 5 quilos em uma semana, na outra engordei 8. Exato, isso é verdade, era muito comum, né? Inclusive dietas que depletavam muitos nutrientes, né? A pessoa deixava de comer coisas necessárias. Sim, o emagrecimento é uma coisa que é igual uma casa, né? A gente faz um alicerce para as coisas depois serem construídas. Se você quiser começar algo sem o alicerce, vai cair. É a mesma coisa que acontece com o emagrecimento o tempo todo. Começa do jeito errado, vai tudo embora em pouco tempo. Muito esforço para pouco resultado. Agora, antes de eu entender emagrecer, eu queria entender essas armadilhas da alimentação, esses cuidados que a gente tem que ter. Existe uma coisa que eu gosto muito no meu consultório, que é entender a história do paciente. Então, vamos lá. Eu tô engordando. Qual é o motivo? Existem tipos de fome. E cada pessoa tem o tipo de fome que geralmente ela não consegue lidar e causa obesidade, né? A obesidade ela é uma doença. Então, existem sintomas para isso. Existem, por exemplo, a mais comum. Tô de TPM, quero doce, né? O que é isso? É a falta de um tipo de hormônio, de um tipo de neurotransmissor que tá te dando prazer, e aí você vai procurar prazer na fome, que é o que a gente chama de fome hedônica. É a fome pelo prazer de comer. É a compensatória. Falou, eu preciso de ter alegria. Sim, é a alegria do seu dia. A alegria do seu dia não pode ser comida, né? Isso não é saudável. Não é daí que tem que vir a sua fonte de prazer. Não, pelo menos, como a principal da sua vida. Exato. Existe também o que eu falo sempre para meus pacientes. Não passa fome. As pessoas têm mania. Não é raro vir no meu consultório falar, doutora, eu tô comendo pouco. Aí eu vou entender, ela come 2 vezes por dia. Aí o que acontece? Ela não come a quantidade de carboidrato que ela precisa. Os macronutrientes dela estão todos bagunçados. Chega depois das 6 da tarde, a pessoa pega um prato de comida desse tamanho aqui, ó. Por quê? Porque quando você sente muita fome, o seu corpo pensa, preciso de energia e preciso de energia rápido. Você vai querer comer um prato desse tamanho de arroz e feijão. E às vezes procurar alimentos também, aqueles mais simples e rápidos ali na hora, que são os piores, muitas vezes. Por quê? O que acontece? O alimento, quando é um doce, um carboidrato simples, ele te dá um pico glicêmico muito alto. Então, o seu corpo pensa, tô com fome, tô com muita fome, meu cérebro corre o risco de não funcionar. O que eu faço? Carboidrato rápido. Come uma coxinha. Tá aqui. Conseguiu a energia que você precisava. Pro cérebro tá tudo bem. Mas aí você pecou dentro desse tipo de fome. Entendi. E a última também, que também acontece muito, que é a fome do beliscar, que a gente chama. Adoro. Doutora, eu tô seguindo a dieta, mas chega 7 horas da noite, eu preciso estar beliscando alguma coisa. Eu preciso pegar um chocolatinho, aí daqui a pouco eu vou na cozinha procurar se tem alguma coisa ali pra eu dar uma beliscada. E aí, às vezes, assim, a sua dieta do dia é 900 calorias. Você vai bem. E aí você vai super bem, só que aí você... um pedaço de bolo. Tá ali na geladeira, doutor. Tá ali na geladeira.
Aí você vai ver, por exemplo, se você pegar 3 pedaços de bolo, isso dá mais de 1.000 calorias. Ou seja, a dieta do seu dia inteiro, você consumiu em uma beliscada, Uma 2 paulada beliscadas. só, uma Sim, beliscadinha. uma Pô, beliscada. às vezes a gente pega, a gente que fez medicina estuda ali, a pessoa que está estudando em casa, fala, vou pegar aqui, vou comendo e vou estudando. É isso aí, essa tipo de... Exatamente. É o beliscar, é as pequenas porções que não geralmente são calorias vazias, que a gente chama, não vai nutrir o seu corpo Sim. e vai ser um pecado na hora de engordar. Tá, eu participei de todas as 3 fomes, eu vou deixar isso muito claro. Eu não consegui passar no teste de nenhuma delas. Mas uma das coisas também, Ana, que a gente vê do emagrecimento é entender o que é um emagrecimento saudável. Que a gente fala de carboidrato, de proteína, de gordura, eu queria entender como é que é emagrecer de forma saudável. Eu acho que isso é muito importante. Eu amo conversar isso com meus pacientes, porque a gente também vem de uma geração de balança, de colocar a balança no banheiro e todo dia ir lá naquela balança. Tem gente que pesa 2, 3 vezes no dia, principalmente meus pacientes pós-bariátricos, que é os que eu mais dou bronca nessa hora, porque fica uma ansiedade muito grande e aí todo dia, às vezes 3 vezes por dia vai pra balança, e isso só causa frustração. Porque o nosso peso muda um bocadinho durante o dia, Porque a gente né? tem vários motivos para mudar o peso, inclusive de um dia para o outro. Vou dar um exemplo da minha paciente de ontem. Ela chegou no consultório, ela foi lá fazer a bioimpedância. A bioimpedância é um exame que a gente faz que você tem o seu peso, só que dentro do seu peso você vai ter a quantidade que você tem ali de gordura, a quantidade que você vai ter ali de água, a quantidade que você vai ter ali de massa magra, que é o músculo. Certo. E aí ela foi pesar e ela não viu, né, o que tinha, ela só viu que o peso tinha Tava escrito. aumentado 2 quilos. Aí ela chegou tão triste no consultório, ela já chegou, e aí ela entregou assim, e falou assim, não sei onde eu tô errando. Tadinha. Aí ela, porque doutora, eu tô treinando tanto. Aí eu peguei e falei, mas você tá mesmo, olha o tanto de massa magra que você ganhou. Você perdeu gordura, Massa você magra ganhou pesa. tudo em músculo. Tá maravilhoso, tá ótimo. E músculo O vem peso água, não vem quer tudo dizer junto, né? nada. É. Esse peso aqui reflete que você está muito bem condicionalmente. Que você está muito bem em relação ao condicionamento físico. Excelente. E isso, hoje em dia, por exemplo, na medicina isso é muito comum. A gente falar sobre IMC. O que é o IMC? Antigamente a gente usava para definir como que o paciente era obeso ou não. Ainda se usa, mas está caindo, que é a altura em relação ao peso. E hoje, na nutrologia, a gente tem falado cada vez menos de peso. A gente fala sobre massa muscular / gordura corporal. Porque um paciente completamente saudável pode ter uma massa muscular que pesa e deixa ele num IMC de obeso, Sim. sendo que ele não é obeso. E eu tenho pacientes que chegam pra mim com 40 quilos e tem 40% de gordura corporal. Ele é obeso. Ele vai ter doença de esse obeso. raciocínio, né? Sim, ele vai ter doença de obeso. Não é a balança. Não é a balança. Porque realmente, se você falava, olha, eu quero emagrecer, o meu foco seria a balança. Eu tenho a balança lá no quarto. Ela é a inimiga. Ela chega a ser Dos um problema, nutrólogos, né? sim. Exato. Aí, doutora Ana, tem um termo que eu queria entender, que é muito bonito escrito em inglês, mas eu queria entender o que é esse tal desse food noise. O que é isso? É um termo em inglês mesmo, que não é tão, né, ao pé da letra, mas o que quer dizer? É aquele barulhinho que fica na mente pedindo comida, sabe? Sei, eu sei. Todo mundo tem, não tem jeito. Então, assim, ele é o maior desafio do nutrólogo quando a gente fala de emagrecimento, né? Então, assim, se fosse tão fácil, eu entregava uma dieta para o paciente, todo mundo seguia, todo mundo resolvia a vida e tava tudo certo, Lindo né? e maravilhoso. A gente não ia precisar de um profissional para ajudar. E por que hoje tá tão em voga? Por causa dos agonistas de GLP-1, as famosas canetinhas. Desde o Ozempic, né? E a tirzepatida, que é o Mounjaro, que todo mundo Isso, fala tanto. É o que tá arrebentando. Eles têm essa propriedade de reduzir o food noise. Então, você pensa menos em comida durante seu dia. Porque você se sente mais satisfeito. O seu estômago, o agonista de GLP-1, ele faz com que o seu cérebro entenda que o seu estômago tá cheio o dia inteiro. Então, se o seu estômago tá cheio o tempo todo, é difícil
você querer comer fora da dieta. É mais difícil isso, porque a sua dieta, ela vai te trazer completa saciedade. Entendi. E quando eles trouxeram isso foi um avanço para o emagrecimento. Não só porque o paciente vai... o paciente vai comer menos, tá? Tem todas as estratégias. E essa foi uma das melhores estratégias da medicação, porque ela conseguiu tirar isso, que era um grande desafio para a parte da medicina em relação ao emagrecimento. Exato, porque realmente tirar a fome não é fácil. É o que você falou, se você me der uma receita aí e falar, olha, eu gosto de comer isso, você faz do jeito mais perfeito do mundo, eu ainda vou querer comer uma besteirinha. Então essas canetas estão vindo com essa ideia de diminuir esse desejo, esse tesão todo por aquela alimentação. Ou seja, posso usar o termo compulsão alimentar. Isso pode ser usado nesse caso? Não. Diminuir a compulsão não, ou é coisa distinta? São coisas distintas, né? Tá. Não necessariamente porque você tem vontade de comer o dia inteiro alguma besteira que você é compulsivo, né? A compulsão é um entendi. CID, mas se você for levar em consideração não uma compulsão, mas algo que fica na mente, que não sai, Uma que indisciplina. dificulta, uma indisciplina, aquela coisa que geralmente você se sente culpado depois, sim, ela tira. Nossa, tem aquela turma que come, coloca o negócio na boca e até cospe depois porque se arrependeu o negócio na boca aquela ainda. culpa. Sim, ela ajuda muito nessa parte de vou fazer porque me deu aqueles 5 minutos, mas depois eu me sinto culpado. Você esquece, né? De que você precisa usar isso como uma fonte de prazer. Sim. Uma coisa que você falou até que antes, você falou, nossa, Rafael, tá difícil encontrar pessoas que não estão usando essa canetinha, né? Sim. Você vai num local, você começa a conversar sobre isso, todo mundo já está entendendo alguma coisa. E quais são os grandes erros desses usos dessas canetas? Que agora tem prescrição médica, hoje é a doutora que prescreve. Sim. Porém, a gente sabe que ainda assim alguns conseguem comprar, mesmo com prescrição médica, mas orientação inadequada ou largo acompanhamento. Qual é o grande problema disso? Uma problemática inteira, né? Completa, né? O problema de quando algo é vinculado à estética, mas ele é algo médico, sempre dá problema. Então, assim, você não vai ver um uso indiscriminado por aí de medicação para pressão. Verdade. Mas se tivesse, ia ser ruim. Porque a pressão tem todo um mecanismo por trás para a pessoa ser hipertensa. E assim para qualquer tipo de medicação, né? Então, ela é uma medicação que hoje ela é validada para o emagrecimento. Ótimo. Mas quais os hormônios que estão por trás disso? O que acontece? Não é tão simples. E assim, o principal problema hoje que eu vejo chegando no meu consultório, as pessoas estão seguindo receita de bolo. Juro, eu já vi até, sabe aquelas mensagens de Instagram, de WhatsApp que um manda pro outro? Sim. Eu já vi pessoas mandando assim, de tipo assim, como usar. E aí a pessoa vai e usa 2 semanas uma dose, depois 2 semanas outra dose, depois, ou cada 3 semanas, ou uma semana, enfim, uma receita de bolo. E aí a pessoa chegou em 10 miligramas, vamos supor, de Monjaro. E aí, a maioria das vezes acontece assim, a pessoa não usa mais porque é muito caro. Sim. E aí ela para, e aí ela perde tudo. E aí ela vem pra mim pro consultório, só que ela já fez uso de 10 miligramas de Monjaro. Não dá pra eu começar do 2,5 de novo. Não vai fazer o efeito. Não vai fazer efeito. E aí, eu tenho uma margem muito pequena, porque eu vou ter que usar a partir das 10 miligramas. Então, eu já vou começar com um tratamento caro. Sim, porque gasta mais, exato. Eu ainda vou ter que aumentar. Às vezes, não tenho margem pra aumentar. A medicação para de ser usada. Sem contar os efeitos colaterais, né? Quanto você mais usar, mais efeito colateral e quanto também. maior a dose, maior a chance de efeito colateral. Exato. E assim, o que eu sempre falo, que eu acho que é o mais importante, se tiver que levar uma coisa de hoje, leva isso. Por que não dá certo fazer sozinho? Quando você usa, você não tem vontade de comer. A vontade de comer é muito pequena. Então, você sozinho não sabe comer os macronutrientes que você precisa para se alimentar de uma maneira correta. Você não sabe a quantidade de proteína que você vai usar, a quantidade de carboidrato, como você vai distribuir isso. Você precisa, nesse processo, construir massa muscular. Perfeito. Por quê? Você vai começar esse processo gastando por dia mais ou menos. Vamos supor que você gaste por dia 1.000 calorias sentado sem fazer nada.
Então, você tem que ter uma dieta abaixo de 1.000 calorias. Ninguém vive a vida toda com uma dieta abaixo de 1.000 calorias. Em algum momento você vai querer aumentar isso. E tirando a medicação, você vai precisar aumentar isso, concorda? Perfeito. Então, lógico. o que eu tenho que fazer nesse meio período? Eu tenho que aumentar o seu metabolismo. E para aumentar o metabolismo, eu faço isso aumentando sua quantidade de massa muscular. Para no final do seu tratamento, você tá gastando basal 3.000 calorias, não 1.000. Então, quando você tirar a medicação e voltar a comer, você vai voltar para sua alimentação normal, que era 2.000 calorias. Mas aí você não vai engordar, porque seu metabolismo tá em 3.000. Entendi. Então, ter músculo é sinal, muitas vezes, de aumento de gasto energético, de metabolismo. O músculo, Sim. ele é esse auxílio, então. Sim. Esses dias eu tava escutando um podcast de uma americana, pra ver mais ou menos como que é fora, como que tá sendo visto fora, sabe? Legal. E ela falou um termo que eu achei muito legal. Ela falou, você sempre tem que pensar, o músculo é como se fosse uma máquina que tá dentro do seu corpo de queimar caloria. Ele é quem vai queimar tudo que você tá comendo. Então, quanto maior a sua máquina, Mais gasto. mais gasto calórico, mais você vai conseguir emagrecer e ter uma quantidade de calorias dia que não te causa obesidade. Maravilha. Agora você me deixou curioso no negócio. Você falou que o noise food, o food noise, não é a mesma coisa que compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? Então, é o que eu falei que compulsão tem CID, né? CID, pra quem não sabe, É a doença é de uma fato. doença que a gente, né, tem que tratar de uma maneira exclusiva. A compulsão alimentar, inclusive, ela é multidisciplinar. Eu não consigo sozinha tratar uma compulsão alimentar, porque provavelmente ela veio de alguma coisa. Então, assim, geralmente a gente ajuda com a medicação, mas a pessoa passa por um período até de psicoterapia, para entender melhor da onde está vindo, né? E a compulsão é exatamente isso que você falou, que é o que causa anorexia, que é o que causa bulimia, que geralmente é o que faz a pessoa, ela fica muito tempo sem comer, ela se sente culpada por tudo que ela come, e aí no momento que ela estoura, ela come, tipo assim, tudo que ela vê pela frente. Compulsão a ponto de eu já ver pessoas comer 5 lanches do McDonald's seguido. Assim, Sem fome, é aquele negócio de não, querer... ele não tá nem sabendo, você não consegue nem sentir o que você tá comendo, né? Entendi. É como se fosse preencher um vazio mesmo, né? E é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. Eu converso muito com os meus pacientes. E hoje em dia a gente tem a Lisdexanfetamina. Vou te ajudar lisdexanfetamina, porque eu também gosto desse assunto. Gostei, doutora. Vamos lá. que é o Venvance, né? Que a Isso. gente usa numa dose. Ele é uma medicação aprovada para o TDAH atualmente. Isso. A gente usa numa dose um pouco menor. E tem benefícios reais em relação à compulsão alimentar. O paciente, ele realmente começa a fazer as coisas com um pouco mais de calma, e isso, associado a uma prática multidisciplinar, geralmente tem ótimos benefícios. A primeira coisa que eu já tô apaixonado pelo que você falou, que foi uma coisa que cobraram lá, que a gente fala um pouco em outros vídeos do canal, foi exatamente essa visão multidisciplinar. Não colocar tudo nas costas de um remédio. Não. Ou só de uma estratégia única. Então, é uma coisa de muitas estratégias e cada caso a sua historinha. É isso mesmo. Exatamente, A comida, ela tem um valor para cada pessoa, né? E às vezes, por exemplo, eu já peguei um caso de uma paciente que ela tinha compulsão por sorvete. Mas assim, ela chegava na casa dela, ela assistindo qualquer coisa, eram às vezes 2, 3 potes de sorvete e ela não conseguia controlar. E a gente fez um trabalho multidisciplinar muito legal com ela. E a gente chegou à conclusão que o sorvete para ela era uma coisa de infância. Então, quando ela tinha um dia muito ruim, muito adulto, para ela chegar no final do dia e tirar esse peso, ela tirava no sorvete. Uau! Então, assim, nenhuma dieta que eu vou prescrever vai resolver, né? A medicação sozinha não vai resolver. Então, numa abordagem multidisciplinar, a gente conseguiu controlar isso. É um Foi psicólogo, fantástico. é um psiquiatra, é um nutricionista te apoiando também. Então, olha que interessante essa história. É curioso, né? Quando a gente vai puxando, você fala, olha, eu sou meio viciado nisso por causa da minha infância. Algumas coisas da minha infância. Purê de batata, você quer? É minha infância. Sim. Eu amo.
Que legal, muito bom. Agora, essas medicações que você citou, do Venvan, você tem o Liberdia também da outra empresa, e entre outros, também criou-se uma expectativa muito grande além da prescrição médica. Apesar de ser receita amarela, tem todos os cuidados a mais, então tem muito uso indiscriminado também. E esses remédios também têm seus riscos. Sim, são anfetaminas, né? Então, assim, para quem não consegue, não é da linguagem médica, são medicações que podem aumentar a frequência cardíaca. Num paciente que tem hipertensão, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Pode aumentar a ansiedade. Paciente que tem transtorno afetivo bipolar, a gente tem que tomar cuidado, tem que ser uma coisa que tem que conversar com certeza com o psiquiatra antes de entrar. Então, como toda medicação, né, tem que ter muito cuidado e, às vezes, multidisciplinar, até várias especialidades dentro da medicina mesmo, tudo tem que ser muito bem conversado para não causar todos esses efeitos colaterais, que sim, pode ser causado sim. Sim, a gente falou de algumas medicações, a gente falou muito das canetas agora, agora das anfetaminas e tal. Tem outras medicações possíveis que podem entrar nesse jogo aí para ajudar? Olha, a obesidade, para quem trabalha com ela é um mundo muito difícil, porque entra e sai medicação o tempo todo, Sim. né? As pessoas às vezes usam, colocam na conta do remédio da obesidade o que não é dele, e acaba entrando, saindo, o artigo vai e valida, o outro artigo vai e tira. Então, assim, existem várias opções, mas dentro dos artigos científicos, com respaldo, mais ou menos, né? Então, diminui um pouquinho tudo que a gente tem para usar, né? Antigamente, a gente usava muito sibutramina. Hoje Sim. a gente usa menos. Por quê? Na época da sibutramina, ela era praticamente a única medicação que a gente tinha para obesidade. Então, assim, foi um uso completamente indiscriminado. Foi mesmo, hein? E ela realmente tem efeitos colaterais importantes em relação a paciente tem hipertensão, a pessoa faz uma taquicardia, se tem algum problema prévio psiquiátrico. Então, assim, tem que tomar cuidado em relação a isso. Hoje, o que a gente mais usa? A gente usa anorexígeno. Então, aí entra o topiramato, que é fantástico. Por quê? Eu gosto muito dele em paciente pós-menopausa. Paciente pós-menopausa tem muita dificuldade para dormir. Elas Entendi. costumam ter muita insônia, tá? E o topiramato, ele dá um soninho. E ele é anorexígeno. Então, funciona muito bem para esse tipo de paciente. Diminui o apetite e ajuda a dormir. 2 em 1. E o sono é fundamental no processo de emagrecimento, né? Boa. Então, o topiramato eu gosto muito. Geralmente você tem que começar numa dose mais baixa, porque é muito dose dependente, mas acho que tem um efeito legal. E é um remédio que depende muito do acompanhamento médico, isso aí, né? Completamente. Isso aí tem que tomar muito cuidado, inclusive, para quando for tirar ele, tirar de forma gradual. É isso ou não? Exatamente. Não, sim. E assim, tem que começar muito devagar. Eu sempre começo com 25 miligramas e dou um bom tempo, para ver se realmente precisa aumentar a dose, que eu acho que é uma coisa que tá acabando, assim. As pessoas dão, aí elas já dão um remédio pronto, aí já falam, daqui 2 semanas você aumenta a dose, daqui 4 você aumenta, não acompanha o paciente de perto. Então, assim, tem que ser devagar esse começo, sabe? E hoje, assim, vou falar a marca, porque o Contrave é uma medicação que é fantástica, eu gosto muito, tá? Ele tem a bupropiona com a naltrexona, e ele ajuda muito na compulsão também, talvez numa compulsão um pouco mais leve. Por exemplo, parar de fumar. A A bupropiona gente é muito usa a usada pra bupropiona, isso. né? E ela ajuda muito em outros tipos de compulsão. Então, assim, eu tenho uma paciente que eu gosto muito dessa história, que ela chegou no meu consultório e ela falou assim pra mim: olha, eu vim pra emagrecer, eu fumo, eu vou morrer fumando, eu não quero que a gente fale sobre isso. A gente vai falar sobre outras coisas, emagrecer. A gente vai falar sobre outras coisas. Põe seu dedo O aqui. cigarro eu não quero que você fale sobre. Aí eu... Então, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí, a gente começou pra ela a bupropiona com a naltrexona. E um belo dia, ela chegou, sei lá, 3 meses depois, ela chegou e falou, doutora, eu não parei de fumar. Aí eu, jura? Não toquei no assunto, eu só coloquei o remédio certo. Olha, que E às legal. vezes, 2 em 1 de novo. sim, ajuda. Ajuda na compulsão da bebida, que é muito... às vezes a pessoa perde a oportunidade de emagrecer porque não consegue ficar sem beber. E aí as pessoas perguntam, mas e se não for cerveja?
Gente, o problema não é a cerveja, a vodka, o gin, que todo mundo fala. O que Sim. é o álcool? O álcool é calórico, né? Então, às vezes, você faz um déficit diário de 200 calorias. Aí você chega no final de semana, você bebe 10 latas de cerveja, você perdeu Arrebentou tudo fora, a que às semana vezes você inteira. belisca junto alguma coisa. É difícil você beber e não é aquela pessoa que Com costuma. certeza. Muito difícil. E você falou do remédio Morosil. O que que é esse Morosil? Eu não Ah, o faço ideia. Morosil também tá na moda. As pessoas têm falado que o Morosil é o Ozempic brasileiro. Ah, é? Que é o Ozempic que não usa caneta. Não é bem por aí, tá? Nisso eu juro que eu não faço ideia o que que é o O Morosil. Morosil, ele vem da casca de laranja, tá? A gente usa ele como manipulado. É casca de laranja Moro, que chama. E o que ele faz? Ele também age no GLP-1. Então, por isso que as pessoas acabaram associando ele ao Ozempic. Mas, assim, não é a mesma proporção, não é do mesmo jeito, mas estudos falam que você usar 400 miligramas dia durante 12 semanas, o estudo que tem com ele, mostrou redução de gordura abdominal, que é o que todo mundo quer, Exato, a pochetinha. e também uma redução de gordura corporal, tá? Não é igual o Ozempic, mas é algo que a gente fala que os nutracêuticos a gente geralmente usa para complementar. Então, hoje em dia, basicamente a gente usa para quase todos os pacientes como um complemento dentro do processo de emagrecimento. Legal, conheci um remédio novo que eu nunca tinha ouvido falar. E agora uma curiosidade também. Imagino que às vezes durante a gestação a mulher engorda muito, né? Alguma dessas medicações podem ser usadas durante a gestação ou não? Não, eu não. Assim, se você me perguntar, tem malefício? Na verdade, não tem estudo, tá? Não tem nada, Então, né, dentro comprovado. das canetas, a gente não coloca. E se o paciente falar que tá querendo engravidar, a gente também pede para não usar, tá? Porque a gente não tem estudo que mostra segurança. Então, é melhor não fazer uso. Outra coisa curiosa que você falou das canetas é sobre esse risco também, porque faz o estômago ficar mais lento, o intestino fica um pouco mais lento e tudo. Alguns exames, como endoscopia, né? As pessoas estão pedindo colonoscopia, pedindo também para ficar um tempo, ou vai fazer uma cirurgia, algum procedimento, ficar mais tempo sem usar isso aí, às vezes até 12 semanas, um pouco mais, um Sim, pouco sim. menos, pelo risco de ter complicações, né? Sim. E isso foi uma coisa que, assim, como o GLP-1, os análogos de GLP-1 são uma coisa que virou essa febre faz pouco tempo, geralmente as pessoas não têm, né, esse conhecimento. E aí vai fazer um procedimento e aí aparece, ó, você tem que estar X semanas, geralmente mais de 2 semanas pelo menos, sem o uso do GLP-1. Por quê? O problema de quando a gente vai fazer um procedimento que envolve anestesia é que o estômago tem que estar vazio, né? E o análogo de GLP-1, ele faz com que a comida dure muito mais tempo dentro do estômago, demore muito mais a digestão, e a gente não consegue fazer isso de maneira segura, não tem estudos pra gente saber exatamente determinar quantas horas você tá demorando para fazer o seu processo de digestão, para que você possa fazer a anestesia e seja seguro. Então temos que ficar de olho nisso, por favor, você aí. Sim. Agora, poxa, outra coisa que eu tenho muita curiosidade, porque a gente ouve falar de tudo. Doutora Ana, me fala, quais exames que você fala são indispensáveis para aquela pessoa ter obesidade ou tá buscando emagrecer, melhorar o peso? Quais exames que você vai falar, ó, isso aqui precisa fazer? Olha, acho que todos. Todos, ótimo, adoro. Na verdade, assim, ó, não sou o tipo de médica que vou te pedir 50 exames e aí a gente vê o que vai ser, tá? Acho que a clínica médica ela é muito fechada nisso. Se você não souber o que você tá procurando, você vai achar algo que você não quer encontrar e que você não tem sentido você encontrar também, né? Então vou dar um exemplo, eu vejo gente falando sobre, vamos dosar leptina, vamos dosar serotonina. Não tem nenhum estudo que respalde que isso vai te falar exatamente como isso vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. Não traz benefícios. Não tem benefício. Mas a parte hormonal, lógico, com certeza é fundamental. Então a tireoide, que todo mundo quer, né? Todo mundo quer saber como tá a tireoide. Coitadinha dela, a culpa é sempre dela. Sempre dela.
Cortisol, né, que é um exame, um hormônio que fala muito sobre como você tá em relação ao estresse. Então, se o seu cortisol, ele é regulador da insulina. Então, se o seu cortisol tá muito alto, você vai ter problema com essa parte da insulina, você vai aumentar a sua resistência à insulina. E isso é um primeiro passo para dar tudo errado no seu processo de emagrecimento. Então, eu sempre preciso saber como que está a sua parte hormonal, como está a sua parte metabólica, como está o seu intestino, né? Construir através desses exames. Sua vitamina D tá correta? Porque se você não tivesse, se chega pra mim, você tá com uma vitamina D de 15, como que eu vou te pedir pra fazer exercício físico? Você não tem vontade nem de levantar da cama. Sim. Então, existem vitaminas que são cofatores. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma outra coisa que é muito polêmica, que é o colágeno, né? Todo mundo quer tomar colágeno, a empresa farmacêutica quer vender o colágeno. Opa, vende muito. Só que a gente não consegue nível de evidência para falar que esse colágeno vai para a pele. Por quê que a gente não consegue? Que é difícil a gente conseguir? Porque o colágeno tem cofatores. Então, você tem que... Por exemplo, se você não tiver vitamina C no seu corpo, você não produz colágeno. Nada. Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Se você não tiver as vitaminas ideais para ser cofatores no seu corpo, o que você consumir, você vai usar para outra coisa. Então, você não vai conseguir nutrir o paciente. Se você não nutre o paciente, você não tem um paciente que vai emagrecer. E dentro desses exames, por exemplo, colesterol ajuda também, é um exame muito interessante nesse paciente, porque evita até outras doenças também. Com certeza. O nutrólogo, ele é o clínico do paciente, né? Então, o melhor do que o colesterol, que ainda é um exame que todo mundo faz, é olhar o fígado. Os meus pacientes têm gordura no fígado. Meus pacientes têm esteatose. Tá escondidinho ali. Então, assim, tem uma ferramenta que a gente chama de FIB4, que a gente tem que pedir esses exames para colocar nessa ferramenta para ver, eu tenho gordura no fígado? O meu fígado tá ok? Essa gordura que eu tô tendo, ela não é só abdominal, ela é visceral. E aonde que isso tá impactando? Então, sim, existem vários tipos de exames e tem que olhar todos os ladinhos ali para ver se tá tudo certinho, para a gente ter uma visão centrada do paciente e para entender melhor sobre a homeostase dele. Tá, eu vou perguntar mais um examezinho que eu tô curioso aqui também, porque tá na moda. Os hormônios masculinos e femininos, eles também fazem parte do emagrecimento? Nossa, aí você me apertou sem me abraçar. Não, eu digo Polêmico isso. polêmico. Ó, vou dar a minha opinião, tá? Lógico. Pós-menopausa é fundamental. Fundamental. Eu não tenho como entender como que tá o corpo da mulher se eu não souber o que tá acontecendo com os hormônios dela, que pós-menopausa e pré, né, que a gente tem o pré-menopausa. A transição ali. Então, sim, nesse momento, sim, se a pessoa tiver algum sintoma. Então, assim, ainda estou menstruando. Mas, vamos supor que você tá 1, 2 anos antes. Tá, tem como aquela saber? coisa irregular. Exato. Né? Como que a gente vai ver? Pelo menos, primeiro você vai vir com os sintomas típicos. E aí, a partir desses sintomas, eu vou olhar os seus hormônios e ver como é que tá. Em relação ao homem, é diferente. Por quê? Porque obesidade está ligada ao hipogonadismo, que a gente chama, que é quando tem falta de testosterona, Sim. né? Então, eu preciso tratar a obesidade ou eu preciso tratar essa testosterona? Ou se eu tratar a testosterona, vai tratar a obesidade? É muito individual. Mas sim, você dosar a testosterona do paciente, entender o que ele está passando, junto com alguns outros hormônios, sim, é necessário para o processo de emagrecimento. Viu? Nem doeu tanto, vai, esse apertão que eu dei mesmo, porque você trouxe e já veio na minha cabeça. A testosterona está muito relacionada a não só o desejo sexual masculino, mas a atividade física, aquela coisa, o cara sair da cama e tal, e às vezes é o que você falou que eu acho lindo da medicina, é o sintoma, o paciente, olha, ele tá com sintoma e a testosterona tá baixo, é uma coisa, Sim. Ele não tem sintoma e a testosterona não tá tão boa, talvez seja outra, é isso mesmo. Exatamente. Ai, viu, você foi ótimo, ótimo, adorei. Outros exames, você falou da bioimpedância, tudo. Tem um exame também de calor do corpo, calorimetria, alguma coisa assim também? Ah, eu amo, tenho uma paixão por esse exame. É mesmo? Particular, assim. Que legal. Porque depois que você descobre ele, entende, porque é um exame difícil, mas como tudo no corpo, quando você entende como as coisas conversam umas com as outras, é maravilhoso. A calorimetria, ela, de uma maneira muito básica, ela vai te falar quanto que você gasta todos os dias. Então, por exemplo, se você chegar hoje no meu consultório sem a calorimetria, existem fórmulas que a gente chama de fórmulas de bolso, que eu vou colocar a sua idade, seu peso
masculino e feminino, e ele vai me falar, ó, ele todos os dias é 1.300 calorias o corpo dele precisa para sobreviver. Então, se você fizer uma dieta de 1.200, teoricamente, ele está emagrecendo. Então, calorimetria é de índice calórico. Nesse caso, aí, por exemplo, sem a calorimetria seria isso. Aí, se eu faço a calorimetria no paciente, você vai fazer em repouso, você vai respirar, e aí, pelo hidrogênio, a gente vai saber como está o seu metabolismo. E, às vezes, o seu metabolismo, numa fórmula de bolso, daria 1.300, aí eu faria 1.200 calorias para você e você iria emagrecer. Só que aí, você faz a calorimetria e, na verdade, você tá com 900, 800, 500. Então, se eu te der uma dieta de 1.200, eu tô te engordando de vez de emagrecer. Entendi. Então, o exame é necessário. O bolso ali é para iniciar o tratamento que ainda não está na sua mão. Sim. A calorimetria, ela é muito importante. E, geralmente, são pacientes que já rodaram vários lugares falando que estão tentando emagrecer. Eles chegam até tristes. Eles chegam assim, doutora, eu Desanimado. juro por Deus, eu não tô fazendo errado. Eu tô fazendo exatamente o que tá escrito aqui. Eu não tô emagrecendo. Eu juro, eu não tô. Cara, isso é uma visão incrível sua, porque isso acontece. De fato, você fala, pô, doutor, eu como direito. E tem paciente que nós médicos, às vezes, ou quem tá ouvindo, fala, olha lá, contando a história, daqui a pouco tá ali fora comendo a coxinha. E não é, né? Não. E eles geralmente chegam bem tristes, angustiados, porque eles são julgados, né? E aí, o que mais acontece é por restrição calórica. E aí, eles chegam com um metabolismo muito baixo. E a gente tem que fazer estratégia, geralmente. A calorimetria tem outra coisa também que eu acho bem legal, que é o coeficiente que a gente usa. Ela pode te falar se nesse momento você, quando vai emagrecer, você tá usando carboidrato ou você tá usando lipídio como fonte de energia. As gorduras. Se você tá usando o carboidrato que você consome como fonte de energia e não o lipídio, é por isso que você não tá emagrecendo. E aí Você tá usando aquela energia que já tá disponível. Exato. O E aí, lipídio é a mesmo com barriguinha. menos caloria, você não vai emagrecer porque você tá usando a fonte errada. E aí, a gente tem que recalcular toda a sua dieta, toda a rota, pra fazer com que você volte a perder gordura, e não usar o carboidrato. E dentro desse raciocínio, pode ser um problema maior que você falou, o paciente já chega com a dieta lá não feita direitinho, ele vai diminuindo o metabolismo, né? Porque o corpo ele fala, não, vou economizar. E aí fica mais difícil ainda de reintroduzir isso aí, daquele paciente que veio normal no comecinho, é isso mesmo? Sim, fica. Mas assim, é que assim, existem tantos motivos, tantas estratégias, mas o principal é trocar a dieta. Você vai trocar a fonte calórica do seu corpo, e aí às vezes, você tem que dar carboidrato. E aí, dando carboidrato, ele troca a fonte e começa a fazer lipídio. Às vezes, você tem que tirar o carboidrato, aí ele troca a fonte de novo. E aí, você vai Você vai ter que ir mexendo enganando um pouquinho o nisso corpo ali. pra Acolá. conseguir continuar o emagrecimento. Porque todo mundo chega na fase que a gente chama de platô, né? Então, doutora, eu emagreci 8 quilos, agora não consigo emagrecer mais. Tá bom, chegamos no platô. Vamos fazer uma calorimetria pra gente mudar isso e continuar emagrecendo. Mas você tá falando de carboidrato, dá carboidrato, ele não é o vilãozão, o mauzão da galera aí, não? Ai, na verdade é assim, ó, eu não sei se eu odeio ou se eu amo, tá? Porque assim, o fato de todo mundo odiar carboidrato é o que traz eles pro meu consultório. É verdade. Porque as pessoas chegam, gente, todas iguais, assim, chegam sem comer carboidrato. Ah, doutora, ó, não, ela já chega sentando assim, ela fala, não como arroz, não como pão. Por que eu não tô emagrecendo? Só tô comendo alface e frango. Aí eu falei, exatamente por isso que você não tá emagrecendo. Porque, assim, o carboidrato, ele é um macronutriente que ele faz parte da nossa dieta. A gente precisa dele, ele é uma das fontes de energia. Sim. Então, o que mais acontece ultimamente com esses pacientes eles chegam sem comer carboidrato. O metabolismo deles para, porque ele fala, não tenho fonte de energia, devo estar acontecendo alguma coisa com ela, sei lá, em relação à sobrevivência. Ele reduz muito, vai para 800, 900, a taxa metabólica, e fica nisso. E aí, cada vez o paciente come menos, já chegou o paciente no meu consultório consumindo 500 calorias dia, sem conseguir emagrecer. Aí eu fui e dei carboidrato. Aí o paciente fala, ai, doutora, Sério que você vai fazer como maldade assim? comigo? Você vai me dar 3 colheres de arroz pra comer? Porque a pessoa que tá sem carboidrato, ela fica, sabe, com essa consciência de, meu Deus, isso que tá me engordando. E aí eu falo, não, pode comer. É uma Come, sensação de culpa, né? e a gente vê como que vai.
pessoa come carboidrato, o metabolismo dela vai para 1.200, 1.300, e aí eu consigo fazer uma dieta normocalórica para ela. Ou seja, você dá um carboidrato e ainda assim não vai aumentar tanto as calorias assim, mas você vai estimular o corpo a gastar mais. Sim, porque o carboidrato não é calórico, né? A proteína, ela tem 4 calorias por grama de proteína. Então, assim, a gente não tem muita diferença. Entendi. Ou seja, vamos enganar esse corpo aí que ficou preguiçoso. Exatamente. Que sensacional. Agora, a gente tá falando de tirar o carboidrato, mas também tem as dietas, né? E uma delas que me chama muita atenção, que alguns falam que é bom, outros falam que nem tanto, é o jejum intermitente. Aquela coisa, ó, vou ficar um tempão sem comer nada. E a galera faz por conta isso aí também. Me conta, já tá rindo. Me É que a conta. minha profissão é tão triste, porque todo mundo faz por conta, todo mundo acha que entende um pouquinho, né? Exato. É muito engraçado. Mas assim, ó, eu tenho uma frase que muitos nutrólogos utilizam, é que se jejum fosse ruim, Jesus não mandava fazer jejum, né? Se Ah, Jesus já sim. mandou fazer jejum, é porque alguma coisa tem de bom. O jejum é muito bom, ele tem muitos estudos comprovando que ele é bom para o organismo no sentido de, com o jejum, você não fica o tempo todo com o seu sistema digestivo trabalhando. Sim. Então, assim, você oxida menos. Então, assim, o seu metabolismo não tem que estar o tempo todo trabalhando para digerir algo. Esse tempo que você não está digerindo algo, existem estudos que falam sobre longevidade, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama Ikigai. É um livro que ele fala 5 lugares no mundo onde a longevidade é assim, a cada 16 pessoas, uma pelo menos tem mais de 100 anos. E eles Supera a foram média. estudar muito sobre esses lugares, e o jejum é muito comum nesses lugares, né? Porque essa coisa de ficar comendo o tempo todo não é uma coisa saudável para o nosso organismo. Só que existem jejuns e jejuns, né? Existe o jejum. Eu gosto de fazer com os meus pacientes jejum assim. Às vezes, acabar o dia, última refeição, 8 horas da noite, primeira refeição, 8 horas da manhã. A gente consegue 12 horas de 12 jejum, horas, boa. fazendo uma coisa de um jeito saudável. Agora, eu vou ficar uma semana sem comer. Igual assim, né? Já saiu na internet algumas pessoas falando sobre. Sim, completamente responsável. Não é assim que as coisas funcionam. Você perde toda a massa magra. Você não é. As coisas têm que ser aos poucos, né? Então, o seu metabolismo tem que entender. Em relação ao emagrecimento, emagrece. Os estudos falam que, na verdade, o jejum, ele tá ligado ao emagrecimento no sentido de você fica muito tempo sem comer, você acaba consumindo menos caloria. É uma disciplina também, então. Então, assim, você fica muito tempo do seu dia sem comer, então você não vai comer tanta caloria se você comesse 24 horas por dia. Certo. Então, é no sentido do déficit calórico. Tá. Ele vai ajudar nesse sentido. O jejum intermitente, ele para longevidade, ele tem mais estudos que comprovam benefício do que para o emagrecimento em si. Interessante. E esse tema longevidade está arrebentando também Sim. aí, né? E vocês da nutrologia estão 100% envolvidos. Uma coisa muito legal desse livro também, para mim, assim, sensacional, quando eles sentam na mesa, eles falam um termo que significa 80%. E quando eles vão sair da mesa, eles repetem esse termo que significa 80%. Como se fosse uma oração antes e depois da comida. E o porquê que eles falam isso? Para eles lembrarem, toda vez que eles forem comer, que eles só precisam de 80% do que eles estão com fome. Eles não precisam ficar 100% satisfeitos. Eles vão comer até pensar, estou 80% satisfeito. Esse é o suficiente para o meu corpo. Fantástico. Mas a minha mãe me ensinou que eu tinha que comer tudo que tá no prato. Não, o que tá no prato tudo bem. O problema é quando você tá com aquela fome e aí você acha que você precisa de tudo aquilo, quando que na verdade, se você comer devagar, ao longo da sua alimentação, você vai perceber que você não queria tudo aquilo que você achava que precisava no começo. Filho, o olho tá maior do que a barriga. Exatamente. Muito bom. E, bem, o que você pode me dar de dica, né, para eu evitar aquele efeito sanfona também? Porque emagrecer, às vezes as pessoas conseguem, mas às vezes elas depois engordam tudo de novo. Passa ali um mês, já tá até pior, como você falou há pouco. Olha, se eu fosse dar uma dica em relação à nossa atualidade, eu iria falar: toma cuidado com achar legal perder 15 quilos em 2 semanas. Não é legal. Isso é doença. Não é legal.
Você vai perder toda a sua massa muscular, porque é impossível você perder tudo isso de gordura. E às vezes vai desbalancear a quantidade de gordura e massa muscular no seu corpo. E você vai voltar. Então, assim, quanto mais rápido você perder, mais rápido você vai ter o efeito sanfona. O emagrecimento é uma coisa que você tem que fazer de uma maneira constante. Então, assim, eu falo para meus pacientes que quando eles chegam num platô de perder 500 gramas por semana, tá perfeito. Sem perder massa muscular, tá perfeito. Ele vai conseguir chegar no objetivo dele. A troca está acontecendo, Mais da devagar. massa gorda para massa magra, saudável. No tempo do seu corpo. Se não for desse jeito, o efeito sanfona é certo. E aí arrebenta o corpo, né? Em tudo. Acaba com o corpo, acaba com a saúde, porque assim, é outra coisa que eu falo. Quando você procura um médico para emagrecer, é porque você quer emagrecer saudável. Na verdade, o emagrecimento é um bônus. O que você vai ganhar é uma vida mais ativa. Você vai acordar mais feliz. Você vai dormir melhor. O seu intestino vai funcionar melhor. Você vai se sentir mais disposto. Tudo vai vir. Aí o emagrecimento vem. Agora, se você colocar o emagrecimento na frente e o resto não dá certo. Vira um fardo, né? Sim. E é o que você falou lá atrás também. É engraçado que a gente não para pensar nisso. A pessoa fala, eu preciso emagrecer e vai na balança e não vai, a pessoa vai desanimando. Aí vem outros problemas, até psicológicos. A pessoa fala, pô, piora no trabalho, piora na vida. Sim. E é o inverso o raciocínio. Exatamente. Nossa, adorei, coisa mais linda. Isso é uma visão muito legal disso mesmo para a pessoa mudar, não colocar o carro na frente dos bois, né? Que você Exatamente. fala, inverter Entender que a obesidade ela é uma doença. Se você entender que você está tratando uma doença e que você vai melhorar toda a sua vida por causa disso, e não só entrar no 36, que toda mulher quer, cara, entrar no 36 é uma coisa que vai acontecer. Eu sempre falo para meus pacientes, você vai entrar na calça que você perdeu do armário. Mas isso vai ser devagar, isso vai ser depois que você entender como que é essa nova vida que a gente está começando a partir do momento em que você decide tratar a obesidade. Excelente. Bem, você trouxe muita coisa legal que a galera deve estar pirando lá em casa assistindo, juro, empolgou demais aqui para mim. Eu queria agora que você desse um recado, inclusive nessa questão de vergonha, nessa questão, nessas barreiras emocionais que essa pessoa acima do peso, principalmente o obeso, tem de procurar ajuda e tudo mais, e aí você pode dar recado para a galera direto para a câmera mesmo. Então, eu acho que assim, a obesidade... eu tenho muita cliente mulher. Por que as pacientes mulheres querem ir para a clínica? Porque é um peso muito grande que a gente carrega. Eu falo, nós mulheres carregamos esse peso. E aí, assim, quando é jovem, é porque eu preciso estar bonita para arrumar um marido. Aí depois... porque eu tenho que estar bem, porque eu tive filho, mas eu tenho que estar bem. As pessoas já acabam de ficar grávidas, já quer estar bem. Aí depois, meu Deus, veio a menopausa, eu preciso. Então, assim, a gente tem muito do preciso, uma imposição muito grande. A gente tem que tirar um pouquinho dessa imposição da nossa cabeça, entender a obesidade como algo que sim, é uma doença, sim, é uma inflamação crônica, sim, deve ser tratada, mas eu acho que pode ser tratada do mesmo jeito que a gente trata uma hipertensão, do jeito que a gente trata uma dislipidemia, do jeito que a gente trata outras coisas clínicas, com leveza. Se a gente fizer isso dessa maneira, tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu só tenho a agradecer esse show que você deu aqui, Ana. Só que eu preciso também das suas redes sociais, porque eu duvido que essas redes sociais não tragam muitas outras dicas, como eu já fui atrás. Sim. Segue lá, @doutora Ana Carolina G. Tenho muitas coisas para trazer toda semana e vai ser um prazer ter todos vocês lá comigo. Maravilha. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Você foi mágica aqui. E para a galera que tá aí, vocês entenderam agora de vez, né? Emagrecer é com cuidado. Não adianta fechar a boca, não adianta aplicar remedinho, tem que tomar cuidado. Então você vai se inscrever, você vai nos acompanhar, você vai lá no Instagram da doutora para poder ter mais dica ainda. Não deixe de segui-la, pelo amor de Deus, porque você vai viciar nisso, vai ser um vício saudável. Saudável. Exato. E continue com a gente. Beijo, valeu, galera. Tchau, tchau.